Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar, meu amado. Neemias capítulo 9, lá no Antigo Testamento, um livro tido por nós como histórico, que narra a história de Israel, de Judá, restauração, o momento onde o povo tinha sido afastado da sua terra por causa do pecado. 70 anos se passam, eles retornam. Neemias volta para reconstruir os muros. Logo depois Esdras chega junto com ele, começa a pregar, a ensinar a palavra, há uma restauração espiritual também do povo. E o capítulo 8 e 9 fala desse período de Esdras, o momento que ele começa a ler a palavra, anunciar e levar o povo de volta a um avivamento espiritual. Capítulo de número 9, verso de 1 a 4, depois o verso de número 9 até o verso de número 15. Tenho certeza que o Deus que nos alcança aqui é o mesmo Deus que alcança as pessoas que estão assistindo pela internet. Deus não tem limite de espaço nem de tempo. Ele alcança quem está aqui, alcança quem está lá, alcança o teu familiar que você ora, que ele não está aqui, está em outra cidade. Deus é poderoso para alcançar. Diz assim um texto da palavra de Deus: no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele, fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Verso de número 9. Vistes a aflição de nossos pais no Egito e lhes ouviste o clamor junto ao mar vermelho. Fizeste sinais e milagres contra Faraó e seus servos e contra todo o povo da sua terra, porque soubestes que os trataram com soberba e assim adquiriste renome como hoje se vê. Dividiste o mar perante eles, de maneira que o atravessaram em seco. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falastes com eles, lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhes fizestes conhecer, preceitos, estatutos e lei, por intermédio de Moisés, teu servo, lhes mandaste. Pão dos céus lhes deste na sua fome, e água da rocha lhes fizestes brotar na sua sede. E lhes dissestes que entrassem para possuírem a terra, que com mão levantada lhe jurastes dar. Curve a sua cabeça e faça a sua oração. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui para te adorar, bendizer o teu nome, declarar a tua poderosa mão que está sobre nós e que o Senhor é exaltado e glorificado. Quem tem acesso ao nosso interior é o Senhor. O teu Espírito habita em nós e Ele conhece o nosso ser. Que o teu Espírito aplique essa palavra ao nosso coração, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Como já falei no início, o livro de Neemias, ele narra esse retorno do povo à terra, a Jerusalém. A Jerusalém estava destruída, os muros derribados, e Neemias ele volta para a reconstrução do muro.
dentro desse período de reconstrução do muro, há um momento também de reconstrução da questão da espiritualidade, onde Esdras é uma pessoa que tem uma preponderância nessa área. No capítulo 8, ele começa a aparecer melhor, mais, anunciando, pregando, trazendo um avivamento. E o capítulo de número 9 fala desse avivamento nesses primeiros versículos que nós lemos. Do capítulo 9, do 1 ao 4, do verso 1 ao 4, ele está falando da postura do povo. Ele está dizendo que o povo que retornou, ele teve uma postura mediante a posição de Deus, a ação de Deus, e mediante a leitura da palavra de Deus. Para mim, na minha ótica, aqui está acontecendo um avivamento. E tem uma descrição do que seria esse avivamento. Ele fala que o povo se afasta dos estranhos. O avivamento inclui santificação, santidade, onde nos afastamos daquilo que é estranho ao Senhor, daquilo que a gente faz em nossas amizades, em pessoas que tentam corromper a nossa vida, e um afastamento dessas condições que nos afastam de Deus é importante. Isso na Bíblia chama de santidade. O texto diz também que eles confessam os pecados. Somente o coração que recebe a vida de Deus tem a ousadia de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, nós erramos, eu errei, eu falhei, eu fiz coisas que não te agradaram, quero pedir perdão. Esse convencimento é algo do Espírito de Deus agindo no coração do homem. Outra parte que fala de avivamento diz que eles começaram a dar atenção à palavra de Deus. Avivamento tem santificação, tem confissão de pecado e tem busca da palavra. A palavra que transforma, ela que renova, ela que muda a nossa mente. A palavra que traz esperança, ela que anima, ela revigora, ela ressuscita. Glória a Deus. O texto ainda continua dizendo que eles adoraram ao Senhor. Adoraram ao Senhor. Eles se achegam diante de Deus, agora para adorarem, reconhecerem, exaltarem, manifestarem a adoração, exaltar a Deus. E adorar na Bíblia também fala de serviço. Adorar é servir, colocar a sua vida à disposição do Senhor. E a outra parte, que foi no verso de número 4, ele diz que eles clamam ao Senhor, eles passam a orar ao Senhor. Isso é algo maravilhoso. Só que Esdras continua narrando a história. E ele fala daquilo que aconteceu, só que ele começa a relembrar, rememorar. Ele começa a lembrar das coisas que Deus havia feito, da aliança com Abraão, da promessa a Abraão. E ele chega no momento que ele está narrando o período que Israel, os hebreus estiveram no Egito. E esse período do Egito foi encerrado com a libertação de Deus através da vida de Moisés. E ele, a partir do verso 9, ele cita algumas coisas que Deus fez ao seu povo no período da libertação. E são esses pontos que eu quero pensar com você nesse momento. Porque no momento que a gente se achega a Deus, no momento que a gente começa a viver com Deus, algumas coisas acontecem. Por exemplo, o povo estava lá no lugar, ainda que eram escravos, mas eles tinham segurança na ótica deles, eles tinham um alimento que chegava lá, eles tinham uma moradia. Só que agora Deus faz uma promessa: eu vou tirar vocês daqui, vou levar para uma terra que mana leite e mel. Maravilha, a promessa é extraordinária, mas alcançar a promessa, entre a promessa de Deus e alcançar a promessa de Deus, a terra, havia um caminho, havia um período, e nesse período,
entre a promessa e o cumprimento da promessa, há momentos de insegurança. Há momentos onde nós nos sentimos sem direção, frágeis, sem o cuidado devido. Nós nos sentimos inseguros porque abandonamos um monte de coisa mediante uma promessa. Só que a promessa não é palpável. A promessa não está diante dos meus olhos. A promessa é uma promessa para o futuro. E às vezes nós vivenciamos a nossa vida nessa insegurança, nesse momento sem direção. Quem sabe a sua vida aconteceu isso. Você tem uma promessa de Deus, você acreditou nessa promessa. E você diz: Deus, eu me rendo, eu entendo o teu propósito, eu aceito o teu chamado. Aí vem insegurança. No meio do caminho você se sente sem direção. No meio do caminho você precisa de milagres. E você diz: lá eu tinha uma segurança, aqui eu não tenho mais. Mas é o que Esdras começa a lembrar. Ele começa a apresentar que o Deus que fez a promessa não foi um Deus que ficou distante, mas Deus esteve com o seu povo em todo esse caminho. Por isso, no verso de número 9, ele diz: vistes a aflição de nossos pais lá no Egito. Esdras, ele lembra ao povo: olha, vocês saíram da terra prometida, e no momento que vocês estavam já para caminhar, Deus viu a aflição que vocês passavam. Deus ouviu o clamor do vosso coração. E é mais ou menos assim. Quando nós temos um chamado, uma promessa e até o cumprimento, nós às vezes nos sentimos inseguros, em dificuldades. Mas o Deus que fez a promessa é o mesmo Deus que vê todas as coisas e ouve o clamor dos seus filhos. Aleluia! O Deus que se revelou, Ele não se revelou apenas parcialmente. Ele se revelou de forma plena, porque Ele via e Ele ouvia o clamor dos filhos dEle. Nós somos filhos desse Deus extraordinário. Verso de número 10 diz que Deus, Ele fez sinais e milagres. Fizestes sinais e milagres. O Deus que fez a promessa é o Deus que no percurso faz sinais e milagres. É o Deus que age. Não é o Deus que Ele vê, ouve e fica à parte da nossa situação. É o Deus que age. É o Deus que intervém. É o Deus que sempre propõe uma intervenção na nossa vida. É o Deus que no meio das nossas dificuldades, dos nossos desafios, das nossas inseguranças, dos nossos questionamentos, das nossas aflições, Ele é o Deus que age. É o Deus que se manifesta. É o Deus que não apenas fica à margem da promessa. Ele faz uma promessa e Ele percorre o caminho conosco. É o Deus que age em nossa vida. Ele está próximo. Há 3 visões de Deus, não é isso? Do ateu, que diz que Deus não existe. É uma negação. Do teísmo, que diz que Deus criou todas as coisas e deixou a sua criação andar, fazer o que tinha que fazer sozinha. E tem o deísmo, que diz que é o Deus que fez, mas Ele intervém. Ele está próximo. Ele age nos seus filhos, na sua criação, Ele intervém, Ele é soberano, Ele governa, Ele está no controle da nossa vida. Ele está lembrando, Deus é o Deus que fez os milagres, que agiu, e é o Deus que esteve conosco, intervindo em todas as circunstâncias. E o verso de número 11, ele fala de forma muito clara. Ele diz assim: Senhor, teve um momento que havia um mar na nossa frente, mas nesse momento, o Senhor abriu o mar. O Senhor agiu abrindo o mar. A intervenção de Deus é uma dádiva alcançada pelos filhos de Deus. Aqueles que têm uma aliança com o Senhor, desfrutam da intervenção divina, desfruta dos milagres de Deus, desfruta do cuidado dEle.
quando há a necessidade, segundo o propósito de Deus, Ele vai intervir na nossa vida, no momento certo, no time certo, no momento exato de Deus, Ele intervém e age segundo os propósitos dEle. Glória a Deus. Você não entendeu. Segundo o propósito de Deus, no momento certo de Deus, Ele age na nossa vida. Nós que temos uma aliança com Ele. É o Deus que intervém. Ele auxilia os seus filhos no tempo de aflição. Ele auxilia os seus filhos no momento exato. Ah, pastor, mas eu estou passando por um momento muito difícil. Eu estou numa questão que é bem complicada. Deus é aquele que age no momento certo. Ele é aquele que nos direciona, como diz o verso de número 12. Ele diz que Deus os guiou no deserto. Durante o dia havia uma coluna, uma nuvem que seguia o povo. Uma nuvem que direcionava, além desse cuidado, que era fazer sombra no deserto escaldante, aquela coluna de fumaça, ela dava direção. À noite, era uma coluna de fogo, porque o deserto esfria demais à noite, porque o material é areia, não retém calor. Então à noite fica frio demais, e à noite, Deus guiava o seu povo através de uma coluna de fogo. Estava presente, se manifestava, e era muito interessante. Imagina um hebreu no deserto, falou assim: eu quero ver uma ação de Deus. Ele só puxava assim a tenda dele, olhava, estava a coluna de fogo durante a noite, e uma coluna de fumaça durante o dia, Deus direcionando. É interessante, porque nós fizemos uma aliança com Deus, e o mesmo Deus que guiou os hebreus lá atrás, é o mesmo Deus que nos guia hoje. É o Deus que direciona a nossa vida. Deus tem uma direção para os seus filhos. Ainda que Deus nos deu os seus princípios, Deus nos deu a sua palavra, Deus nos deu o seu Espírito, Ele continua de forma direta nos direcionando. Ele continua intervindo. Ele continua apontando caminhos, Ele continua direcionando seus filhos, Ele continua dando sonhos e visão, Ele continua inclinando o nosso coração por meio do seu Espírito. A sua palavra entra como flecha no nosso coração, trazendo resposta, trazendo direção. Aleluia. É a direção de Deus que continua sobre nós. Deus continua falando, Deus continua apontando caminhos, Deus faz coisas extraordinárias, Deus fala, Deus continua dando direção. Nós às vezes limitamos Deus, mas Deus continua usando colunas de fogo, de fumaça, para falar com seus filhos e nos direcionar. Deus continua usando seus profetas, Deus continua usando principalmente sua palavra e o seu Espírito para nos direcionar. Deus dá direção aos seus filhos. No verso de número 13, ele diz que Deus desceu sobre o monte Sinai e deu a palavra dele a Moisés. A palavra de Deus é algo extraordinário, porque a palavra direciona, a palavra aponta o caminho, nos dá a conhecer a Deus. Mas a palavra é um agente de Deus de transformação da nossa vida. A palavra que muda o nosso interior e nos transforma. A palavra de Deus é esse agente de Deus de mudar a nossa vida. Deus continua usando a sua palavra para nos transformar, para nos direcionar, para mudar o que somos e nos levar a sermos melhores. A palavra santifica. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra que nos transforma. No verso de número 14, diz que Deus estabeleceu o sábado dele. Não virei adventista? O sábado na nossa concepção não é apenas o dia estabelecido, mas o sábado é o momento de descanso que nós temos. E descansar em Deus
não é apenas parar de fazer algo, alguma atividade. Descansar em Deus é quando você está nele e descansa nele. Deus tem descanso para os seus filhos. Pare de andar atarefado. Pare de viver ensoberbecido de tarefas, de questões. Aprenda a descansar em Deus, a lançar a sua vida nas mãos de Deus. Não estou dizendo que você tem que parar de agir, que você não tem que se preparar, não tem que se qualificar, que não tem que fazer o que tem que ser feito, mas faça isso, mas descanse em Deus. Ele é aquele que nos traz descanso. E para encerrar, o verso de número 15, ele diz que pão dos céus lhes deste, e na sua fome, e água da rocha lhes fizeste brotar na sua sede. Deus é aquele que nos sustenta. Deus é aquele que nos alimenta. Deus é aquele que nos inspira. Deus é o Deus da provisão. É aquele que guarda. É aquele que dá no momento certo. É aquele que supre as suas necessidades. É aquele que alimenta a tua alma. É aquele que cuida de você. Deus continua sendo Deus que sustenta os seus filhos. Receber de forma constante o alimento da parte de Deus, porque é Ele que cuida dos seus filhos. Você pode se colocar em pé. Deus é aquele que vê e ouve, é aquele que sabe como estamos e age na nossa vida. Deus é aquele que intervém, Deus é aquele que dá a direção, Deus é aquele que nos transforma, Deus é aquele que traz descanso à nossa alma, Deus é aquele que nos sustenta. O Deus de Israel, que andou com Israel naquele período, é o mesmo Deus que está em nós, em Cristo Jesus. É o Deus que fez uma aliança ainda maior na cruz do Calvário. Você pode desfrutar de todas essas ações de Deus quando você se coloca diante dele, se submete a ele e vivencia o relacionamento com ele de forma profunda. Aleluia. Aleluia.